E aí, pessoal, bom dia para todos. Bom dia, boa tarde para todos que são do primeiro ano, tá bom? Beleza? Olha aí, mais uma aula. Aula 6 de trigonometria, nossa aula 6, sexta aula gravada, tá? Continuando aí nos nossos estudos de trigonometria, veja. No livro 3, capítulo 11, veja que é o último capítulo desse livro, tá? Transformações trigonométricas, adição e subtração de arcos. Nós havíamos falado a respeito disso, né? A continuação da aula passada. Nós vamos ver como resolver algumas questões da aula passada usando esse método, ou melhor, usando algumas formas. Então a ideia é, se é adição de arcos, por exemplo, como calcular o cosseno de 30 mais 45? Será que a gente pode simplesmente sair multiplicando o cosseno pelo 30 e pelo 45, fazendo isso aqui, ó? Não podemos. Veja, eu coloquei aqui de propósito. O cosseno de 30 mais 45 é totalmente diferente do cosseno de 30 mais o cosseno de 45. Observe os valores que eu substituí aqui, ó. Veja, o cosseno de 30 mais 45, que seria o cosseno de 75, é igual a isso aqui, ó. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Nós vamos aprender como é que faz daqui a pouco. E o cosseno de 30 mais o cosseno de 45 é separado, resolvendo separadamente, você tem um outro resultado. Então, como é que a gente vai resolver o caso da soma e da subtração de arcos? Como? Através de fórmulas, certo? Então, a ideia daqui é a gente aprender a utilizar as fórmulas. É rápido para a gente fazer? Tem algo muito rápido para a gente resolver? Não. O que depende de fórmulas é aquele segredo de sempre. Saber a fórmula, lembrar da fórmula e depois substituir os valores. Ver o que é que tem, o que é que está faltando, procurar aquilo que está faltando, né? É o que a gente vai fazer aqui no decorrer dessa aula, tá bom? Então vamos lá, ó. O cosseno da soma e da diferença de dois arcos. Olha só como é que são as fórmulas. Por exemplo, cosseno de A mais B. Aí você faz cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Se for a diferença, ou seja, se for subtração, A menos B, você vai fazer cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A, seno de B. Certo? Observe que o que a gente faz? Multiplica o cosseno com o cosseno e o seno com o seno dos dois ângulos. E observe que o sinal daqui é sempre o contrário da operação. Se é uma soma, vira uma subtração. Se é uma subtração, vira uma soma. A gente costuma até brincar, usando uma síntese mnemônica, uma forma de você decorar, de lembrar. Ó, cossa A, cossa B, sem cossa A e sem cossa B. Quando cossa A, troca o sinal. Certo? Ok? Bom, aí observando, lembrando aquilo que a gente viu antes, como achar o cosseno de 75? Ó, o cosseno de 75 eu posso desmembrar como 30 e 45. Ah, mas eu não posso dizer que é 70 mais 5? Posso. Só que eu não conheço o cosseno de 70 nem o de 5. Então eu vou desmembrar em função daqueles arcos notáveis, 30, 45, 60, 90, 180, aqueles que eu sei um valor, certo? Então, 75 é 30 mais 45, perfeito? Então, substituindo na fórmula, o nosso A vai passar a ser 30 e o nosso B vai ser 45. Então, vai ficar cosseno de 30 vezes cosseno de 45 e seno de 30 vezes seno de 45, certo? Substituindo os valores, veja, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 30 meio e o seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Quando a gente operar tudo isso, ó, acha-se o MMC, o mínimo múltiplo comum ali é 4, e nós temos como resposta raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4, como a gente viu no slide anterior. Tá bom? Então é assim que a gente vai fazer na hora de somar ou subtrair arcos. Tá bom? E como é que fica o seno da soma? Mesma coisa, olha só. Mesma coisa no sentido de uma fórmula, mas que uma forma diferente. Ó. Seno de A mais B é seno de A cosseno de B, seno de B cosseno de A. Tá legal? Veja que no caso do seno eu multiplico o seno de um com o cosseno do outro, o seno do outro com o cosseno do 1, não é assim? E a operação é a mesma, essa aqui é soma, que é soma também. Não é? Diferença vira uma diferença também. E no caso da tangente a gente tem duas formas. A tangente de A mais B, por exemplo, eu posso dizer que é o seno de A mais B dividido pelo cosseno de A mais B. Mas existe uma forma direta utilizando a tangente. Está aqui, ó. Tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Veja que no caso da tangente nós temos as duas operações. A soma, fica uma soma no numerador e no denominador a subtração. E na subtração é o contrário, né? Sempre no numerador é a mesma operação, no denominador a operação inversa.
né? Para a gente lembrar rapidamente, ó, bem romântico, tangente de A mais B, tem gente que ama, mas tem gente que briga. Tem gente que ama e briga. Ok? Beleza? Ó, como sempre, o segredo dessas questões que envolvem fórmulas, já falei, vou só repetir para a gente fixar. Saber da fórmula e substituir os valores, né? Você olha a fórmula, observa os dados, vê o que é que você tem, o que é que está faltando e o que é que a gente vai fazer para calcular. Por exemplo, aproveitando que as fórmulas estão aqui, ó. Digamos que eu tenha o seno e o cosseno de A, mas falta o seno de B, o cosseno de B. Ou eu tenho o seno de B e o cosseno de A. Então eu posso usar aquela relação fundamental para encontrar os dois que estão faltando, tá? Nós vamos ver isso em algumas questões aqui abaixo. Tá bom? Beleza? Então, vamos treinar, né? Certo? Então, veja só. Vamos fazer a primeira questão, que está aí na página 20 do livro de vocês. Observe que nós temos 6 cálculos para serem feitos. Eu vou fazer as letras A, B e F, que são seno, cosseno e tangente. As outras eu vou deixar aí o resultado para vocês treinarem, porque só exercitando que a gente vai fazer, né? Que a gente vai aprender. Então, vamos lá, ó. Primeira questão. Na primeira questão, nós temos na letra A que resolver o seguinte, ó. Seno de 75 graus. Que a gente já viu que pode desmembrar como sendo o seno de 45 mais 30. Ou 30 mais 45, a gente sabe que a ordem aí não vai alterar. Aí como é que fica o seno de 75? Observando a fórmula. Lembra que é seno de um vezes o cosseno do outro. Então, seno de 45 vezes o cosseno de 30. Mais, né? O seno sempre obedece à operação, mais cosseno de 45 vezes o seno de 30. Então, é o seno de um vezes o cosseno do outro. Tá? A ordem aí nem importa. Então, seno de 75 vai ficar assim. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vezes o seno de 30, que é meio. E aí a gente pode fazer as seguintes operações. Ó. Veja que eu posso multiplicar raiz com raiz aqui. Tá? Então, raiz de 2 com raiz de 3 vai dar raiz de 6 sobre 4. Mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2 sobre 4. Resumindo, o seno de 75 vai ficar assim, ó. Eu não posso somar raiz de 6 com raiz de 2, mas eu posso conservar o 4 e ficar assim, ó, raiz de 6 mais raiz de 2. Isso é a primeira questão, a letra A, o resultado do seno de 75. Vou fazer também a letra B, já que é o cosseno, para a gente aprender a utilizar a fórmula do cosseno. Ok? Então vamos de cosseno, olha só. Como é que eu vou calcular o cosseno de 150? Observe que a gente pode fazer isso por redução ao primeiro quadrante, que foi assunto de aulas passadas. Eu vou fazer essa questão depois, só para a gente conferir dessa outra forma. Mas veja só, como é que a gente vai fazer para desmembrar esse 150 em valores conhecidos? E aí, você vai pensando aí no que é que você pode fazer, tá? 90 mais 60 dá 150? Dá. 180 menos 30 dá? Então, eu vou fazer assim. Cosseno de 180 graus menos 30. Então, o cosseno de 150 vai ser igual. Quanto é... Qual é a fórmula do cosseno? Lembra? Cossa em A, cossa em B, sem cossa A e sem cossa B. Então, vai ficar cosseno de 180 vezes o cosseno de 30, não é? Aí, sempre troca o sinal. Isso aqui é menos, aqui vai ficar mais. No caso do cosseno, o sinal é invertido. Aí vai ser seno de 180 vezes seno de 30. Ó, veja que a fórmula é diferente da fórmula do seno. Aí você multiplica cosseno com cosseno, seno com cosseno e usa o sinal invertido. Cosseno de 150 será... Quanto é o cosseno de 180? Aí você vai olhar, o 180 está no eixo horizontal e o cosseno também. Então é 1, só que 1 negativo, que está do lado esquerdo. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Mais o seno de 30. O seno está no vertical, 180 é horizontal, então é 0. Vezes o seno de 30, que é meio.
Então, já observa que esse segundo espaço aqui, ó, essa segunda parte aqui, já vai dar negativa, né? Desculpa, já vai se anular por causa do zero. Então, olha como é que você faz. Cosseno de 150 é igual a menos 1 vezes a raiz de 3, dá menos raiz de 3 sobre 2. Tá legal? Ok, só que eu disse que a gente poderia fazer de um outro jeito. Quando a gente estudou redução do primeiro quadrante ao primeiro quadrante, nós vimos o seguinte, ó, cosseno de 150. Lembra que a gente fez, ó, primeira coisa, localiza o quadrante. Segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, menos cosseno. Aí, nós calculamos o que falta para 180. Faltam 30. Então, vai ficar menos, aí o cosseno de 30 eu sei que é raiz de 3 sobre 2. Aí eu chego na resposta bem mais rápido. Não é assim? Certo? Beleza? Então, você pode fazer das duas formas. O que você achar melhor. Lembra o que eu falei na aula? Com a fórmula é um pouco mais longo, porque você tem que lembrar a fórmula e fazer passo a passo. Mas é mais seguro, porque com a fórmula vai só substituir nos valores. Sem a fórmula, usando a redução primeiro quadrante, você vai ter que lembrar das regrazinhas. Localizar o quadrante, observar o sinal, mas faça do jeito que você achar mais legal. Tá bom? Beleza? Guerreou. Vamos para a próxima. Então, as letras C, D e E estão aí para vocês verem o resultado, para vocês treinarem, não é? 210 eu posso reduzir ao primeiro quadrante, ou fazer pela fórmula 180 mais 30, o seno de 15 é 45 menos 30, ou 60 menos 45, o cosseno de 75 já foi feito na aula, né, no exemplo, e eu vou fazer a tangente de 15 para a gente ter um exemplo de tangente. Então, é a letra F de fuleiro, ó, tangente de 15. Então, o que é que eu posso fazer com a tangente de 15? Eu posso dizer que a tangente de 15 é, na verdade, 60 menos 45. Se você quiser fazer 45 menos 30, também vai dar o mesmo resultado. Então, como é que é a fórmula da tangente? Lembra que a gente falou? Era assim, ó. Tem gente que ama, mas tem gente que briga. Lembrando que ela segue o sinal, né? Ó. Então, nós vamos ter menos aqui. E lá embaixo vai ficar 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Lembra? Tem gente que ama, mas tem gente que briga. Tem gente que ama e briga. Que massa, romântico demais. Então, a tangente de 15 vai ser... Aí, o A vai ser 60 e o B a 45, lógico. Então, vai ficar tangente de 60 menos tangente de 45 sobre 1 mais tangente de 60 vezes tangente de 45 graus. Substituindo os valores, observe o que é que vai acontecer. Tangente de 15. Ó, é sempre mais trabalhoso, que tem numerador, denominador, mas a gente não tem como deixar de fazer. Tangente de 60 é raiz de 3. Menos, a tangente de 45 é 1. No denominador vai ficar 1 mais raiz de 3 vezes 1. E agora? Tangente de 15 vai ser... Aí nós vamos ficar com raiz de 3 menos 1 e 1 mais raiz de 3. Certo? Aí, o que é que a gente tem que fazer? No denominador ficou um número irracional, então a gente tem que racionalizar, multiplicar e dividir por esse valor apenas conjugado, né? Vai ficar 1 menos raiz de 3, 1 menos raiz de 3. Mudar o sinal do meio aqui, ó. Esse sinal daqui passa a ser negativo. Certo? Ó, negativo. Agora é só efetuar as multiplicações necessárias. Veja, eu vou multiplicar agora naquela espécie de chuveirinho, ó. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 9, que é 3. Agora, menos 1, vamos lá, destacar aqui. Ó, menos 1 eu vou multiplicar por 1 e vou multiplicar pela raiz de 3. Então vai ficar menos 1, menos com menos dá mais, raiz de 3. Certo? Beleza? Muito bem. Aqui no denominador, a gente vai fazer a mesma coisa. 1 vezes 1 dá 1. 1 vez menos raiz de 3, menos raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1 dá mais raiz de 3. Opa, mais raiz de 3. E raiz de 3 com raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Ó, deixa eu colocar logo direto. Ó, raiz de 3.
Opa. Vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Eu multipliquei raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar 3, né? Ó, vai ficar raiz de 3 vezes menos raiz de 3, onde a gente vai obter raiz de 9, que é 3, beleza? Então, a tangente de 15 graus é igual. Aí aqui em cima eu posso somar raiz de 3 com raiz de 3, dá 2 raiz de 3. E eu posso somar também menos 3 com menos 1, que dá menos 4, beleza? Agora aqui embaixo, faça a mesma coisa. 1 vezes menos 1 menos 3 dá menos 2. Agora, observe que menos raiz de 3 com mais raiz de 3 a gente pode cancelar. E aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos ficar com a tangente de 15 graus. Só dando uma arrumada aqui, ó. Tangente de 15 graus, que olha como é que ficou. Menos 4 mais 2 raiz de 2 sobre menos 2. Então, para tirar esse menos 2 aqui, observe que os três fatores, esse e esse, são todos múltiplos de 2. Então, eu vou fazer assim, ó, vou dividir tudo por menos 2, porque eu já troco o sinal, né? Então, a tangente de 15 será... Quando eu divido menos 4 por menos 2, dá mais 2. Quando eu divido menos raiz de 2, menos 2 raiz de 3 por 2, vai ficar menos raiz de 3. E quando eu divido menos 2 por menos 2, dá 1, positivo. Ou seja, no final das contas, nós vamos ter 2 menos raiz de 3 como resultado para a tangente de 15. Tá legal? Beleza? Então, ó, essa foi a primeira questão que a gente já fez aí, usando essas três letras, não é? Esses três itens. Os outros três vocês treinam em casa, que é para fixar a forma. Agora, e a segunda questão? O que é que diz a segunda questão? Vamos lá? Ó, a segunda questão tem assim: sendo A e B arcos do primeiro quadrante e o seno de A igual a 1/3 e o cosseno de B igual a 1/meio, calcule. Aí tem seno de A mais B, cosseno de A mais B, tangente de A mais B. Então eu vou fazer o seno, mostrar como é que faz, e os outros dois estão a resposta, porque o que você tem que fazer é só substituir as fórmulas, tá bom? Vocês vão observar que a terceira, a quarta, a quinta, principalmente a terceira e a quinta, são muito parecidas com essa aí. Aí olha só, na letra A, nós temos assim, seno de A mais B. Pela fórmula fica assim, ó, seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Aí observe o que a questão deu para a gente. A questão deu isso aqui, ó. Vamos colocar aqui de vermelho para ver melhor. Olha só, seno de A é 1/3, certo? E o cosseno de B igual a 1/2, não é verdade? Então, veja que eu tenho o seno de A nessa primeira expressão e eu tenho o cosseno de B nessa primeira expressão. Na segunda expressão eu não tenho nenhum dos outros dois. E aí como é que eu vou resolver? Olha só, uma forma prática é essa daqui, e que a gente vai repetir bastante, que a gente vai utilizar é o seguinte. Primeiro, ele diz que A e B, eles estão no primeiro quadrante, pertencem ao primeiro quadrante. Isso significa que todos eles vão ser positivos, tá? Isso aí é uma informação importante. Agora, como é que eu vou achar o cosseno de A? Lembra dessa relação? Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1, beleza? Como é que eu vou achar isso? Ó, o seno ao quadrado de A eu tenho, que é 1/3. Aí eu elevo ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de A, isso é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de A vai ser 1 menos, que eu vou passar esse 1/3 ao quadrado para o segundo membro, vai ficar 1/9, não é? Então, cosseno ao quadrado de A vai ser... O mínimo múltiplo comum é 9. 9 dividido por 1 dá 9, menos 9 por 9 dá 1. Então, o cosseno ao quadrado de A vai ser 8 sobre 9. E agora, o que é que a gente vai fazer? Observe. Eu tenho que fazer o seguinte. Tem que achar a raiz quadrada desse número, né? E como é que a gente vai achar a raiz quadrada desse número, dessa fração? Simples assim, ó.
vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 8 sobre 9. Cosseno de A é mais ou menos, vou deixar esse mais ou menos aqui para explicar por quê. A raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. E a de 8, quando a gente fatora, dá 4 vezes 2, vai dar 2 raiz de 2. Agora, e o que fazer com esse sinal? Eu não posso ficar com mais ou menos. Aí vem o quadrante. Não diz que é do primeiro quadrante, então ele é positivo. 2 raiz de 2 sobre 3. Tá legal? Então, esse é o cosseno de A. Então, a gente já tem mais um valor calculado lá para a expressão. Só que nós temos que calcular também, ó, o seno de B. Aí, para calcular o seno de B, como é que a gente faz? Mesma coisa. Eu posso fazer utilizando essa mesma expressão. Só que eu vou fazer seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B igual a 1. Mas eu vou agora fazer de um outro jeito para mostrar para vocês, numa questão só, duas formas diferentes, tá bom? Que é o seguinte, ó. Você imagina um triângulo, retângulo, e coloca o ângulo B aqui. Aí você tem que o cosseno, o que foi dado na questão? Que o cosseno de B é 1 sobre 2. Aí o que é o cosseno? É o cateto adjacente 1, que fica aqui, e a hipotenusa que é 2, que fica aqui. Então eu teria que achar só esse x, certo? Aí como é que eu acho o x? Utilizando o teorema de Pitágoras. 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então 4 é igual a x ao quadrado mais 1. Ou seja, x ao quadrado vai ser 4 menos 1, 3. X é raiz de 3, certo? Então, o que é que eu preciso saber? Não é o seno de B? Aí o seno é o cateto adjacente, que é a raiz de 3, dividido por 2, certo? E aí eu achei. Bom, então essas são as duas formas que vocês vão utilizar para encontrar aqueles valores que estão faltando. Quer dizer, você não precisa usar as duas formas, você escolhe uma delas para resolver, tá certo? Beleza? Agora vamos para o que a gente quer, achar o seno de A mais B. Então, seno de A mais B é igual a seno de A, que a gente... Vou repetir aqui a fórmula, não é? Como a gente fez, seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A, para a gente ter a certeza de substituir no lugar certo. Quem é o seno de A? Aí você vai olhar lá na questão, é 1/3. Vezes o cosseno de B, foi dado na questão também 1/2, mais. E o seno de B nós acabamos de achar, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de A a gente achou antes, 2 raiz de 2 sobre 3. Aí olha só o que acontece agora. O numerador a gente multiplica, numerador com numerador dá 1, e multiplica denominador com denominador. 3 vezes 2, 6. Mais 2 raiz de 6, porque eu faço 3 vezes 2, e aqui embaixo 2 vezes 3, 6 também. Ou seja, no final das contas, o seno de A mais B como o denominador é o mesmo, fica 1 mais 2 raiz de 6. Ou 2 raiz de 6 mais 1, que dá no mesmo. Então, observe que essa questão foi imensa, né? Porque a gente teve que achar o seno de B e o cosseno de A e o seno de B, isso. Mas agora, para as letras A e B, você já tem eles, então já vai direto na fórmula, certo? Então, resolvam as letras B e C e observem, comparem com o resultado que eu dei para vocês. A terceira questão é semelhante, vou só dar um exemplo rapidamente, que é o seguinte, ó. Foram dados seno de 20 graus, 0,34. Cosseno de 30 graus, 0,86. Certo? Aí, isso significa que a gente vai ter que achar. Significa que a gente vai ter que achar o cosseno de 20 e o seno de 30, não é? O seno de 30 é bem fácil. O seno de 30 é meio, que é 0,5. Tá legal? Agora, como é que eu faço para achar o seno de 20? Desculpa, o cosseno de 20. Vou colocar o resultado aqui, ó. Você vai usar uma dessas fórmulas que eu usei lá em cima, nessa questão anterior. E aí você vai descobrir que é 0,94, certo? E isso também vai servir para tangente, porque você dividindo o seno pelo cosseno, você tem a tangente de A, e dividindo o seno pelo cosseno, você vai ter a tangente de A e de B também, ou melhor, de 20 graus e de 30, tá? Então, ó,
A letra A, você já tem aí, deixa eu só passar para vocês. Ó, a terceira questão foi dado o seno de 20 e o cosseno de 30. A letra A, eu já dei a resposta para vocês, está aí, certo? Eu vou fazer o cosseno porque eu não fiz nenhuma questão de cosseno ainda, então vamos para ela. Então, qual seria o cosseno de 50 graus? Eu não sei, só usando a calculadora científica ou então utilizando esses valores dados. Então, cosseno de 50 é a mesma coisa que o cosseno de 30 mais 20. Por isso que eles deram 20 e 30. Então, como é que fica o cosseno de 50? Pela fórmula vai ficar assim, ó. Lembra que é o produto de dois cossenos. Cosseno de 30, cossa A, cossa B, sem cossa A, sem cossa B. Quando coçar, troca o sinal. Lembra que se é uma soma, vira uma subtração. Ok? Então, o cosseno de 50 vai ser... O cosseno de 30 é 0,5. O cosseno de 20 foi dado 0,86 menos o seno de 30. O cosseno de 30 é 0,86, na verdade, né? 0,86. O cosseno de 20... veja só. Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer um conserto. Eu utilizei os valores errados. Ok? Vai ficar assim, ó. Quem é o cosseno de 30? Foi dado na questão 0,86, está lá. O cosseno de 20 foi aquele que a gente calculou, está aqui, ó. 0,94 menos seno de 30, 0,5. E o seno de 20, a gente tem na questão 0,34. Aí, ó, quando você resolver essas multiplicações da subtração, você vai chegar à resposta que é 0,63. Aí uma curiosidade, observe que isso aqui é igual ao seno de 40 graus, 0,63, que é a resposta da letra A dessa questão. E por que eles são iguais? Porque se você observar, você tem 50 graus mais 40 graus, que dá 90 graus, ou seja, eles são complementares. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro, certo? Então, eles deram resultados iguais. Ok? E a letra C, você brinca com a tangente. Agora, vamos para uma questão um pouco mais trabalhosa, digamos, porque ela apresenta o seguinte: quarta questão, calcule o seno de 165 mais o cosseno de 165. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular separadamente cada um deles para depois a gente somar, né? Porque o que a gente quer é a soma. Então vamos lá. Como é que seria o seno de 165? E aí? Como é que a gente vai desmembrar em dois valores conhecidos? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, 165 pode ser 120 mais 45, não pode? Então, o seno de 120 mais 45 graus. Beleza? Ok? Para a gente substituir. Agora, é bom a gente lembrar do seguinte, eu vou precisar do seno de 120, então, na hora a gente faz aquela redução para ficar mais fácil e não precisar usar essa fórmula duas vezes. Então, pela fórmula da soma fica assim, seno de 120 vezes o cosseno de 45 mais o seno de 45 vezes o cosseno de 120. Agora, e esse valor e esse, como fazer? Vou fazer 60 mais 60 de novo? Pode ser, mas a gente tem aquela redução no primeiro quadrante. Então eu vou fazer que é mais rápido. Ó. Seno de 120, como é que a gente faz? É segundo quadrante, o seno é positivo e você calcula o seno do que falta para 180. Então faltam 60, é raiz de 3 sobre 2. E como é que é o cosseno de 120? Mesma regra, só mudando o sinal nesse caso. Segundo quadrante, no segundo quadrante o cosseno é negativo, fica o cosseno de 60. Beleza? Isso vai dar menos meio. Aí com isso dá para a gente substituir na fórmula. Seno de 165 será... Como é que é o seno de 165? Vai ficar seno de 120, ó,
Tá aqui, eu tenho que colocar o seno de 120, raiz de 3 sobre 2, vezes raiz de 2 sobre 2, mais, aí o seno de 45 aqui, raiz de 2 sobre 2, vezes menos meio. E aí, para encerrar, vai ficar assim, ó, seno de 165 é igual a raiz de 6 sobre 4, mais vezes menos dá menos, deixa eu só tirar o sinal aqui, tá errado. Então, é menos raiz de 2 sobre 4. Isso vai dar, no final das contas, raiz de 6. Vamos deixar assim, né? Já que a gente vai somar, eu prefiro deixar assim. Eu vou explicar já na hora da... Deixa eu só tirar essa parte aqui, que não vai ser necessário, apesar de a gente poder fazer, só que não nos ajuda na resolução. Ó, agora, a gente precisa fazer o cosseno de 165. Então a gente vai dizer que vai ser o cosseno de 120 mais 45, ou seja, o cosseno de 165 será. Então, transformando isso numa soma, pela forma da soma, cosseno de 120 vezes o cosseno de 45 menos, né, troca o sinal, seno de 120 vezes o seno de 45. E aí a gente substitui os valores conhecidos que nós já deduzimos lá em cima. Aí, o cosseno de 120 graus é menos meio, vezes raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, menos o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E aí, o cosseno de 165 graus vai ser menos raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 6 sobre 4. Certo? Agora, eu vou pegar esses dois valores e substituir no que a gente quer. Ó, para encerrar, vamos destacar aqui com a outra cor. O que é que a questão pede? Seno de 165 mais o cosseno de 165. Ok? Olha o que é que a gente achou. O seno de 165 deu raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Mais, que é esse mais daqui. Quem é o cosseno de 165? Está aqui, ó. É menos... Então, nesse caso, vamos tirar esse sinal logo para facilitar nossos cálculos. Ó, aí quando eu fizer o jogo de sinal, mais por menos dá menos. Então, menos raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 6 sobre 4. Ok? Aí observe que dá para a gente simplificar, ó. Raiz de 6 sobre 4 com menos raiz de 6 sobre 4. E aí eu vou ter menos 2 raiz de 2 sobre 4. Que simplificando tudo por 2 dá menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, essa foi a quarta questão. E eu vou dar uma dica de como é que vocês acham a quinta questão, tá certo? Para a gente encerrar. Bom, aí o que é que tem na quinta questão? Sabendo que o seno de alfa e o seno de beta estão dados ali 3/5 e 3/4, com alfa e beta no segundo quadrante, determine o cosseno de beta menos alfa. Ó, quando eu faço o cosseno de beta menos alfa, eu tenho essa fórmula, cosseno de beta vezes o cosseno de alfa mais seno de beta vezes seno de alfa. Ok? Aí, observa, eu tenho, o que é que a questão me deu? Seno de alfa, que é 3/5. Aí eu vou ter que achar o cosseno de alfa. Certo? Aí, olha só, você vai usar todas aquelas fórmulas, ok? E você vai resolver até chegar na seguinte expressão. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês o resultado dessa expressão, para que vocês possam conferir. Então, a mesma coisa, quando você tem seno de beta, aí que é 3/4, então você vai precisar calcular o cosseno de beta, tá joia? Vocês usam aquela expressão geral, ou os dois triângulos, e no final a resposta vai ser isso aqui, ó. 4 raiz de 7 mais 9, certo? Então, qualquer dúvida a respeito dessa questão, a gente tira nas aulas ao vivo, tá certo? É só vocês reclamarem lá que a gente faz, pode até refazer essa questão. Valeu?